é a ASA? Você já sabe que a Igreja Adventista desenvolve ações e projetos de assistência e desenvolvimento social. O que talvez você não saiba é que a partir de 2010, o trabalho social realizado pelas igrejas passou a ser chamado de ASA, Ação Solidária Adventista. Entenda a diferença. A ASA é um ministério presente em cada igreja adventista que promove ações para ajudar membros e pessoas da comunidade local. A ADRA é uma agência humanitária internacional que realiza projetos contínuos de desenvolvimento humano e social, além de agir em resposta a crises e catástrofes. Saiba como ajudar. Para a ASA, separe roupas, alimentos não perecíveis, brinquedos e até móveis e doe na igreja adventista de sua preferência. Você também pode ajudar nas ações promovidas pela ASA. Para a ADRA, conheça e doe através do site adra.org.br. Você também pode voluntário e orando pela ADRA. Envolva-se. ADRA. adra.org.br. Bom sábado, Jaira. Bom sábado, Elbiana. Bom sábado para vocês também que estão nos seus lares. Queremos agradecer por você estar mais uma vez conosco na Escola Sabatina, nessa live. E vamos iniciar então com uma oração. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Pedimos, Senhor, que nós possamos ser uma bênção para as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Que nós possamos ser um instrumento usado por Ti nesse momento. Essas bênçãos nós te pedimos e em Teu nome nós te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Neste momento que vivemos, que o mundo todo vive, tudo que nós queremos é estar nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Então cante conosco agora esse louvor.
Bom dia, meninos. Bom dia e um feliz sábado, Nivaldo. Feliz sábado, Marcela. Feliz sábado. E feliz sábado que você está aí nas nossas redes. Já aproveite, compartilhe, comente, se envolva, porque hoje é um dia muito especial. E nós ficamos muito felizes por sua participação. E aí já vou ler alguns comentários que o pessoal já está se envolvendo aqui no nosso Facebook, também no YouTube. Então, um abraço aqui para a Maria Elza, para o nosso querido Eupídio, que está nos acompanhando aí também. Deixa eu só ver mais os demais. Cadê? A Flávia, um grande abraço. A Bianca, a Caroline e aos demais que estão aqui conosco nas nossas redes, né? Nossa audiência aqui subiu para 22 pessoas. Bênção! E hoje, nesse momento, nós vamos aí estar recapitulando, né, de uma maneira bem sucinta e também bem interessante a nossa lição. E nessa semana nós aprendemos um tema muito especial sobre os dons. E aí, o foco é justamente entender um pouquinho a diferença entre os dons, os talentos, também compreender que o fruto do Espírito Santo é um pré-requisito, né, para que os dons se desenvolvam de uma maneira bem profunda. Então, Marcela, pode falar para nós o verso central desta semana? Muito bem, ele está em 1 Coríntios 12, 11 e diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, olha só que bênção. E com essa questão, né, de que o Espírito Santo distribui, né, de acordo com a vontade dele, Nivaldo, como é que nós podemos compreender isso da maneira assim, mais prática, no nosso dia a dia? Como é que é isso? O Espírito Santo dá assim, de qualquer jeito? Qual é o propósito dele de distribuir de forma diversificada? Deus nos chamou, de fato, para sermos testemunhas suas nessa terra. E Ele nos capacitou para isso. Assim como Ele chamou os seus discípulos, chamou a todos aqueles que aceitaram e vieram, atenderam o chamado do Senhor, Ele nos capacita a testemunhar dEle. Porque aonde quer que eu esteja, devo falar e testemunhar desse Deus, ao qual eu sirvo e ao qual me entreguei. E o Espírito Santo é quem é o agente de tudo isso, né? Então, eu diria que essa questão de dons, ele acaba sendo até polêmico, né? Porque embora a Bíblia fala que os dons eles são distribuídos a todos, tem muita gente que permanece na inércia achando que não tem dom nenhum. Isso mesmo. Não é? E nessa lição nós vamos entender um pouquinho que não é bem assim. O Espírito Santo quer que sejamos bem mais envolvidos. Então, assim, os dons espirituais, ela é uma dádiva de Deus e é concedida pela vontade do Espírito Santo. E aí, já entrando um pouquinho na temática no domingo, né, já quero colocar uma perguntinha aqui para nós trocarmos algumas ideias, que é a seguinte: como é que os diversos dons contribuem para o crescimento da igreja? Baseado aí no que nós estudamos em 1 Coríntios 12, que Paulo ele coloca que tem vários dons, esses dons são concedidos pelo Espírito. Então, como é que essa diferença de dons, essa multiplicidade de dons, ajuda no crescimento da igreja? A própria Bíblia ela faz um comparativo muito interessante com o corpo humano, né? Sim. Imagine se tudo fosse nariz ou se tudo fosse boca. Essa máquina funcionaria na sua plenitude? E aí, da mesma forma, é a igreja, né? Para que esse organismo funcione de forma plena, cada um tem um papel para que tudo saia perfeito. Mas olha, Deus é tão maravilhoso que no momento em que Ele chama a cada um de nós,
você e eu não podemos dizer que não temos dons nenhum. Porque o dom de testemunhar é o único dom que você poderia ter. Se você só tivesse um, seria esse. Porque o testemunho é você agradecer e contar as bênçãos que o Senhor já fez por você. Eu acho isso interessante, Nivaldo, porque assim, geralmente quando a gente fala em dom, a gente associa naquilo que é realizado na igreja. Então a gente pode achar que os dons se limitam a louvar, cantar, adorar. Só que o maior território onde a gente tem a possibilidade de testemunhar é da porta da igreja para fora. Exatamente. Né? E aí a gente não vai precisar cantar, a gente não vai precisar pregar com eloquência. O que vai testemunhar? É o nosso estilo de vida, né? É a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu me posiciono frente aos desafios que a gente tem. Essa é a nossa pregação. Exato. Lá fora. Porque pregar dentro da igreja é muito fácil. Porque você, aos sábados, vem para cá, toma seu banho, vem perfumado, cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, não é? Mas e no seu dia a dia? Como que você se comporta? Como que você reage em certas situações? Como que você reage numa provocação? Porque na igreja, às vezes, as pessoas não te provocam, só sorrir para você, mas lá fora o negócio é diferente, o mundo é mau. E nós temos que mostrar luz lá nas trevas. Isso mesmo. E já com essa ideia, já que tem vários dons dentro da igreja, como é que nós podemos integrar um dom ao outro? Por exemplo, né? Vamos supor aqui, a Marcela tem o dom da música, o Nivaldo o dom da oração, eu aqui com o dom da pregação, né? Como é que podemos integrar esses dons para que a igreja possa crescer ainda mais? Será que, só porque o meu dom é diferente do seu, então quer dizer que cada um se vira, cada um faz a sua parte? Ou é importante interagir com os dons? Isso aí é primordial, é fundamental. E essa multiplicidade de dons revela o grande amor de Deus. Porque a Bíblia diz que quando eu diminuo, Ele cresce. Então, nós não podemos vir à igreja achando que somos melhor do que o outro. Mas nós crescemos quando entendemos que o outro é melhor do que eu. Essa é a grande sacada da vida cristã. E além disso, tem a questão também de não existe dom principal, dom maior ou dom menor, né? Eles se complementam. E a gente tem que ter humildade nisso, né? Sim. Porque eu posso ter um dom em determinada função, mas eu dependo daquele irmão para uma outra atividade ou para uma outra tarefa. Perfeito. E ainda que aquilo ali aparente ser pequeno, é tão relevante quanto o que eu estou fazendo. Né? Então a gente tem que ter humildade para reconhecer o dom do outro. Que o dele também é importante. Isso. Apesar de não ser próximo do seu, bem distante, por exemplo. Mas imagina num corpo a importância que tem o dedo pequenininho, o dedinho do pé. Imagina ficar sem o dedinho do pé, aparentemente ninguém ia perceber, mas você ia sentir. Eu me lembro, por exemplo, quando eu vim para a igreja, algo que me chamou muita atenção na igreja adventista é a recepção, porque as pessoas te chamam pelo nome, as pessoas se interessam por você, e você vê algo aparentemente pequeno, né? Não está interagindo aqui com todo mundo, mas faz uma diferença brutal para quem está entrando na igreja. Exato. Isso mesmo. Então, a grande sacada é a seguinte: um dom, ele potencializa o outro. Quando nós tentamos trabalhar de maneira isolada, sozinho, como se diz, o barco afunda, a coisa não anda, não acontece. Mas quando há uma integração, quando um apoia o outro, com certeza as coisas acontecem. Agora você, que mora aqui perto da igreja do Cambuci, você nesse momento pode estar colaborando e potencializando os dons dos outros. De que forma? Não sei se você sabe,
mas foi enfatizado durante essa semana que hoje é o dia da asa. Então é o seguinte, aqui na nossa igreja, com toda segurança, nós estamos arrecadando alimentos, roupas, até às 13 horas. Então você que mora aqui na região, tira aí um horário, claro, aproveita aqui a live, vai compartilhando, e aí você tira um tempinho, vem aqui, deixa o seu alimento, deixa a sua roupa, porque você vai estar ajudando para que a igreja esteja potencializando os seus dons e distribuindo bênçãos para as outras pessoas também. Então venha e participe. E tem um brinde muito especial para aquelas pessoas que vierem e colaborarem, tá bom? Então não perca. Então, temos aqui interação nos nossos comentários. O Eupídio comentou o seguinte: como o Espírito dá como lhe apraz, ele também dá o dom aos que nem dentro da igreja está. Exemplo, Nabucodonosor, Cornélio, os gentios que foram estar com Pedro, e o dom é sempre dado para o engrandecimento do corpo de Cristo e para a pregação da verdade. Então, olha que interessante. Nivaldo, Eupídio, obrigado pelo comentário. Agora, indo um pouquinho mais para a segunda. O fruto, ele é um resultado natural da experiência que cada pessoa tem quando o Espírito Santo está com essa pessoa. Então, se Deus é o doador dos dons, você já experimentou conversar com Ele sobre os seus dons? Será que em algum momento da vida você já trocou um papo com Deus sobre o seu dom? Isso é interessante. Não. Mas o que eu vejo, de repente, que é Deus me mostrando qual é o meu dom? Através das pessoas. Né? Se você se relaciona com pessoas consagradas, tementes a Deus, que querem te ajudar e te fortalecer no seu desenvolvimento espiritual, eu creio que essas pessoas em algum momento são usadas por Deus para te direcionar. E eu sinto isso, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, né? Eu não nasci num berço adventista. E aí eu vejo que ao longo da minha trajetória, Deus foi colocando pessoas que foram me envolvendo nos departamentos, e isso me ajudou no meu desenvolvimento. Muito bom. É isso. Mas eu já conversei e questionei com Deus, porque tem pessoas que realmente nunca estão satisfeitas com o que tem, com o que é. Então a gente às vezes quer sempre um pouco mais, quer ir sempre um pouco mais além, e Deus, ele não economiza, viu? Quando você pede algo para Deus, ele nunca te dá pouquinho, ele só te dá bastante, porque ele é um Deus que tem tudo e pode todas as coisas. Então às vezes você pensa assim: olha, eu só faço a recepção na igreja, eu poderia fazer a recepção, poderia ser um professor da escola sabatina, e às vezes você perde as oportunidades de fazer as coisas com excelência quando você se preocupa e perde tempo em pensar assim. Porque se Deus te deu um dom, entregue-se totalmente a Ele, para que então esse dom seja explorado ao máximo para a honra e glória do Senhor. Deus, ele capacita cada um de nós, ele dá os dons e ainda capacita. O tema dessa semana é possibilidades ilimitadas. Então, quando você e eu se coloca nos braços do Pai, é impossível alguém te segurar, alguém te reter, te conter, porque Deus é o Deus do impossível. Pastor, alinhado a isso que o Nivaldo falou, lá no verso para memorizar que eu li no início, fala que quem distribui os dons é o Espírito, como lhe apraz, conforme a vontade dele, né? Então a nossa oração tem que ser no sentido de Deus, me capacita a fazer a sua vontade, né? Porque se Deus separou para mim um dom diferente daquele que eu almejo, provavelmente eu vou me frustrar e vou sentir que eu não estou preparada. Mas se no meu coração eu tiver a oração sincera de falar: Senhor, me capacite a fazer a sua vontade,
com certeza o Espírito Santo só tem a desenvolver esse dom em mim para que eu faça cada vez melhor, né? Isso mesmo. E aí, complementa com o que Tiago diz, Tiago 1,17, logo no comecinho, diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Ou seja, aquilo que Deus nos concede vem dele. Então não importa o tamanho da realização, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, mas tem algumas pessoas que elas pensam em fazer apenas coisas grandes. Não, se for para fazer uma coisinha pequenininha, eu não quero. Não é isso. Quem concedeu esse dom a você foi Deus. Então o que importa não é o tamanho da realização, mas é o que te motiva a fazer, é você reconhecer que você está envolvido na causa do Senhor. Então, independentemente do tamanho, tendo a consciência que vem de Deus, então eu tenho que dar o meu melhor. Exato. Então nunca julgue que o dom que Deus te deu é algo pequeno. Isso mesmo. É algo muito importante. E isso vai fazer diferença com a sua entrega, com a sua comunhão com o Pai. Porque nós só podemos realizar algo se o Espírito Santo estiver em nós. E quanto mais eu buscar, mais maravilhas verei. E sabe qual é o mais interessante? É que assim, se Deus nos concede dons, é uma demonstração de que Ele nos ama. Sim, isso é prova de amor. É prova de amor. A prova de amor de Deus não é apenas a morte de Cristo lá na cruz, mas é nos conceder habilidades para fazer coisas especiais. Todos os dias. Todos os dias. E que muitas vezes nós pensamos que nem possuímos. Sim. Mas nós possuímos. E sabe o que eu sinto, pastor, que aceitar o meu dom e me envolver na obra me ajuda no meu processo de santificação. Porque enquanto eu estou envolvida com as coisas de Deus, eu estou deixando o mundo de segundo plano, né? As coisas que poderiam me distrair, que poderiam me tirar o foco, para estar conectado com Ele. Né? Agora, entrando aqui um pouco na temática de talentos e dons. Muitas vezes tem essa confusão, né? Tem algumas pessoas que acabam colocando tudo no mesmo saquinho, talento e dom. Mas na verdade não é. Talento, todas as coisas Deus é quem concede. Isso é para deixar bem claro. Só que o talento, eu gosto de resumir assim, talento é algo que Deus nos concede para benefício próprio, para me beneficiar. Então, a minha profissão, né, as coisas que eu posso desenvolver dentro de casa, as coisas do dia a dia, Deus concede esses talentos, as possibilidades para me beneficiar, para trazer bênção para a minha vida. Agora, como é que eu gosto de pensar o dom? O dom é aquilo que Deus me concede, mas é para beneficiar o outro e para prestar glórias a Deus. Então, teve um professor meu que ele sempre gostava de usar essa ilustração, que era a seguinte: na época que ele era pastor lá no sul, no Rio Grande do Sul, tinha um professor que lhe dava cursos de oratória. O rapaz sabia falar em público. E aí, como o pastor sabia que ele prestava cursos, era alguém com doutorado, eloquente, ele disse: eu vou convidar esse irmão para pregar no sábado. Eu sei que ele vai ser poderoso. Bom, convidou, ele aceitou. Nossa, o sermão foi negativo. E aí ele percebeu o seguinte, que algumas pessoas podem ser boas em algumas áreas, mas isso não quer essencialmente dizer que ele vai ser bom nessa área dentro da igreja. Ele pode ter um bom talento para a oratória, mas o seu dom não era pregar, era alguma outra coisa. Mas às vezes os talentos são equivalentes aos nossos dons. E aí isso nos ajuda a entender o seguinte, que a vida cristã encontra propósito em usar os nossos dons para servir e para salvar. Agora, o que é que nós poderíamos dizer para alguém que não tem, assim, não encontra propósito na sua vida cristã? Que conselho nós poderíamos dar para essa pessoa? Ora. Fala com Deus, meu filho. Deus, ele é um Deus de propósito.
Deus ele não dá, não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é único. Mas nós podemos ser instrumentos de Deus aqui na terra. E os dons que o Senhor nos dá é com propósito. Ele nos dá e espera algo em troca. Lembram da parábola do semeador? Do homem que tinha um campo e entregou aos seus empregados, se ausentou por um tempo e deixou eles administrando? Assim é o Senhor conosco. O Senhor Jesus veio a essa terra e nos deu essa incumbência, essa responsabilidade que temos de cuidar um dos outros. Nós somos as ovelhas do aprisco de Jesus e devemos nos preocupar com os outros, não apenas com o da nossa casa, mas com os que estão lá fora, na escuridão, nas trevas. E Jesus espera que eu e você use para a honra e glória do Senhor esses dons que Ele te deu, para que então essas pessoas sejam trazidas e aliviadas as suas dores, as suas aflições, e sejam salvas para a honra e glória do Senhor. Pastor, eu vejo dois propósitos, de Deus em relação aos dons. O primeiro diz respeito a nós como indivíduos, é a forma como Ele usa para nos nutrir espiritualmente. Então, os dons acabam edificando o meu relacionamento com Deus por aquilo que Ele me permite fazer. E aí o outro ponto, ele diz respeito à edificação da igreja, do corpo de Cristo como um todo, Porque Deus acaba usando cada um para que a gente, todos juntos, possamos representar a Cristo, É isso aí. Aqui o comentário do Leandro, ele coloca o seguinte, um dos significados da palavra dom é presente. Isso significa que recebemos os dons com alegria, como recebemos um presente. Então sempre teremos a alegria em servir ao Senhor. E aqui, de tantas dicas que vocês colocaram aqui, eu acrescento essa. Se sua vida está um pouco sem propósito, reconheça os dons que Deus concedeu a você e use esses dons para o propósito da glória de Deus. Com certeza a nossa vida cristã melhora. Então, vida cristã com propósito é quando nós colocamos os dons de Deus em ação. Isso muda completamente. Mas aí vem a grande interrogação. É um dos grandes dilemas da vida cristã. Como é que eu posso identificar meu dom? Como é que eu posso saber qual é o dom que eu tenho? Tem pessoas que estão na igreja e falam, nossa, não sei o que é que eu faço, e agora? Eu não sei qual é o meu dom. E fica aquela interrogação do tamanho do mundo da mente. Eu estou na igreja há 20 anos e eu não sei qual é o meu dom, o que é que eu posso fazer e tal. Então assim, quais são algumas dicas, a lição coloca, nos dá algumas dicas. E como é que o que nós podemos fazer para identificar os dons, para reconhecer nossos dons? Que dicas são essas? Louvado seja Deus, porque existe Pedro, João, Tomé dentro das igrejas, porque senão você não entendia. Mas essas diferenças são para o bem, porque como que poderia algo dar certo começando da forma que começou esta igreja, Quando Jesus vai então estabelecer a sua igreja na terra, chama esse tipo de pessoas que aos olhos humanos ninguém daria nada, ninguém começaria um projeto com uns caras desses, não é verdade? E aí Deus vê valor e beleza nessas pessoas. Mas tem pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos e fazem essa mesma pergunta: eu ainda não descobri o meu dom. O que você está fazendo na igreja? 20 anos, 30 anos e ainda não descobriu os dons. É muito triste isso, porque os dons vêm quando você pede.
Deus está disposto a dar. Mas se você quiser, se você pedir, e às vezes você fica observando os dons dos outros e não se coloca à disposição do Senhor. E aí passa-se o tempo, 1 ano, 2, 10, 20, e você não entendeu de que você precisa se entregar a Jesus, para que então Jesus aperfeiçoe aquilo que está dentro de você, que é o dom do Espírito Santo. Tiago 5 fala pra gente, né, que a gente tem que pedir sabedoria a Deus, porque Ele está disposto a dar a todos em abundância. Então eu acho que pedir é um passo, né? Não pedir o dom, mas pedir para que Deus te mostre o que você precisa fazer. Uma outra coisa que eu acho interessante é em relação àquilo que você tem na sua mão agora, né? Quais são as suas habilidades, quais são as coisas que você tem mais afinidade. Talvez esse seja o caminho ou o princípio para você iniciar a caminhada, e a partir daí você vai ganhando confiança para entender qual é o propósito de Deus e vai se descobrindo dessa forma. E aí uma outra questão também é descobrir qual é o dom, você tem que desenvolver, né? Porque Deus está disposto a dar muito, só que a gente começa do quê? Do pouco. Pequeno. Né? E aí vai numa caminhada crescente com Deus. Isso mesmo. Então, assim, usando aqui o que os nossos colegas já estão dizendo, primeiro, quais são as coisas que você tem mais afinidade de fazer? Muitas vezes, quando nós entramos na igreja, o que nós temos, né, na nossa bagagem são os nossos talentos. E nós podemos muito bem, por meio da ação do Espírito Santo, transformar os nossos talentos em dons. Então, quais são as coisas que você tem mais afinidade de fazer? Comece a identificar isso. Ou pensar o seguinte: aquilo que eu sei fazer, como posso servir na igreja? E aí não se esqueça de orar. Ore sempre a Deus. É necessário orar, pedir a Deus sabedoria. E outro ponto: se você não sabe qual é o dom que você possui, seja intrometido para ficar pulando de galho em galho em cada ministério dentro da igreja, até você ficar com afinidade de algum. Então experimente. Tem muitas pessoas que entram na igreja, não sabem nem quais são os departamentos que tem na igreja. Sim. Então, assim, para você desenvolver o seu dom, não é necessariamente você ter um cargo, mas procure saber quais são os departamentos da igreja, os ministérios da igreja, e vá se envolvendo. Seja, como se diz, né? Seja cara de pau para pedir. Dizer: olha, eu posso participar da equipe do louvor? Olha, eu posso pregar? Olha, eu posso orar? Eu posso ajudar na ASA? Eu posso ajudar no ministério infantil? Vá metendo a cara em tudo quanto que é lugar. Você vai experimentando, vai chegar ao ponto que você vai saber: não, eu tenho mais afinidade com isso daqui. Claro, não esqueça a oração. E com certeza Deus vai desenvolver grandemente os seus dons. Pastor, e nesse sentido eu acho interessante também que os líderes da igreja estejam dispostos a discipular, né? Que você não se habitue, por exemplo, a formar a sua equipe sempre com as mesmas pessoas, mas que de repente você dê oportunidade para uma pessoa que está chegando agora na igreja, até porque você vai ser um meio dela criar afinidade com as outras pessoas, né? E acabar se integrando mais também ao corpo de Cristo. Isso mesmo. Então é um trabalho de mão dupla. A liderança tem que promover o desenvolvimento dos dons dos membros, e ao mesmo tempo os membros têm que se envolver com a liderança para que eles desenvolvam os seus dons. Então, dessa forma, a igreja vai se unindo, vai interagindo, o Espírito Santo vai atuando e as coisas vão acontecendo. Então, aqui, de uma certa forma, já meio que respondemos a algumas perguntas, né, que tinha aqui, mas eu vou pontuar 2 perguntas que são bem importantes. Então, assim, como aconselhar alguém que aceita que não tem nenhum dom, ou o dom que ela possui é irrelevante?
O que é que nós podemos falar para essa pessoa? Acho que talvez a dica que o senhor deu, listar quais são as habilidades, o que ela gosta de fazer, com o que ela gosta de se desenvolver no dia a dia, talvez seja o início aí do caminho. Todo membro do corpo, ele tem o seu valor e tem a sua importância no cumprimento da missão. Então, mesmo que você encontre um dos seus irmãos se lamentando que não tem dom, que não sabe falar, que não sabe pregar, que não sabe cantar, não concorde com ele, porque senão ele vai acabar de morrer. Então você deve fazer o seguinte: orar com ele e pedir que o Senhor abra os olhos para que ele entenda e veja as maravilhas que o Senhor já fez na vida dele. Porque não existe pessoa na terra que possa dizer assim: olha, eu sou um infeliz, que Deus esqueceu de mim, Deus nunca fez nada por mim. Não existe pessoas dessa forma. Então Deus, ele é o abençoador de todos. E sabe que eu e você somos joias preciosas. Nós somos membros desse corpo perfeito. Só que às vezes um é braço, o outro é perna, mas tem alguns que são olho, outros boca, mas todos têm importância. Que ele às vezes pode estar se achando inferior, não deixe que ele saia daquela conversa contigo pensando assim, mas que ele é importante no cumprimento do corpo de Cristo. Amém. Agora, e se acontece a situação inversa? Se há alguém na igreja que acha que ele é a última bolacha do pacote, a tampa da panela, né? Não, o meu dom é o mais importante, o meu dom é o mais especial, sem mim essa igreja não anda. Tem problema também. Se eu não estou aqui, nada vai acontecer. Você acha o Deus, né? Tem alguns irmãos que pensam dessa forma. Ou então, pensa da seguinte forma: todo mundo deveria ter o mesmo dom que eu. Tem irmão que pensa assim: não, se todos tivessem o mesmo dom que eu possuo, essa igreja não dava. E aí, o que falar para uma pessoa que tem essa mentalidade? Problemática. Estou colocando aqui o pessoal na corda justa. Esse não é problemático, porque ele já está se achando um semideus, né? Porque na cadeia dos membros, ele está se achando que ele é a cabeça, mas nós não somos a cabeça, nós somos o corpo. O corpo é também feito por cabeça, mas a cabeça desse corpo é Jesus. Então a gente tem um limite onde podemos chegar. Quando você vê alguém se exaltando dessa forma, sai de perto dele. É até questionável se de fato ele está cheio do Espírito Santo, né? Porque se a gente for ver aqui, Ellen White em Parábolas de Jesus fala assim: somente quando os discípulos se renderam plenamente à sua atuação, em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então a gente vê que sem humildade não há derramamento do Espírito Santo. Então talvez o que ele tenha seja um talento, não seja um dom. Quando falta humildade, ele já está um pé de se apostatar da fé. Porque ele se acha tão bom, que ninguém mais presta. Essa é a verdade. E isso é perigosíssimo. Então, nós devemos orar, ter paciência com essa pessoa, orar com ele, pedir para que o Senhor quebrante seu coração e traga humildade para a vida dele. Isso mesmo. Então, aqui está um segredo muito importante, que aí entra na questão também do fruto do Espírito. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou ter humildade, porque o mesmo Espírito que concedeu o dom a mim é o que concede às outras pessoas. O Espírito não é diferente, o Deus não é diferente, não tem essa questão. Então, é necessário termos humildade no desenvolvimento dos nossos dons, mas ao mesmo tempo
também é necessário ter ousadia para desenvolver os nossos dons. E quem é que vai dar o equilíbrio disso? É o Espírito Santo. Então, sejamos humildes, mas dispostos para trabalhar. E aí, vem um ponto muito interessante do estudo, né, da nossa lição, que é com relação à parábola dos talentos. Tem alguns aspectos ali que é muito importante, que é muito interessante. Que assim, o mais importante é usar os dons para a salvação dos outros do que guardar os dons para mim mesmo. E aí, dentro dessa temática, nós percebemos algumas coisinhas bem interessantes, pelo menos pontos essenciais. Primeiro, por que será que na parábola dos talentos o Senhor, Ele deu para cada pessoa uma quantidade diferente de talentos? Ele não poderia dar tudo igual, porque Ele deu diferente. Eu acredito que Ele tenha distribuído conforme a capacidade individual de cada um de desenvolver aqueles talentos. Todo pai conhece seus filhos. E Ele dividiu exatamente como qualquer pai faria. Porque se desse todos iguais, o resultado seria trágico. Mas Ele sabia aonde Ele poderia investir e em quem poderia investir. E às vezes você está na igreja e fala assim: mas por que o Senhor só me deu um? E para o irmão, ele canta, ele prega, ele ora, ele faz um monte de coisa. Eu não consigo fazer esse negócio. E eu peço a Deus e não consigo, mas você não vai conseguir. Deus, Ele sabe tudo, sabe quem você é, sabe aonde você pode chegar. E você precisa reconhecer de que nenhum é igual ao outro. O Senhor fez todos único. Deus te conhece como se você fosse um apenas nessa terra. Por isso que o Senhor não dá os dons a todos iguais, porque somos diferentes. E além disso, a gente vê que Deus também não nos impõe nem nos obriga a nada, né? Ele deixa que cada um desenvolva os seus dons da forma como acha mais pertinente ou mais interessante. Só que a gente não pode se esquecer de que há uma prestação de contas no final, né? Você pode ter recebido um dom só, mas se você não desenvolveu esse um dom, você vai ser cobrado por isso. E a mesma coisa é aquela pessoa que tem vários. Né? Quanto maior a responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Então, como o irmão Edgar bem pontuou aqui, Deus dá os dons de acordo com a capacidade de cada um. Mas isso não quer dizer que se eu só recebi um dom, eu vou morrer com esse um dom para o resto da vida. A parábola nos mostra que teve dois que eles multiplicaram os seus dons. Enquanto que aquele que só tinha um, ele preferiu enterrar. E o que foi que aconteceu com ele? Ele perdeu aquilo que ele tinha. Então, qual é a lição básica que nós podemos aplicar? Não importa a quantidade de dons ou talentos que Deus me concede, mas sim o que eu faço com ele. Porque pela forma que eu desenvolvo, qual vai ser a resposta? Ou vou deixar Deus muito feliz, porque eu multipliquei os dons, investi da maneira correta, ou então eu vou deixar Deus muito triste porque eu não desenvolvi. Isso vai muito da perspectiva que eu tenho de Deus. Aquele servo que não desenvolveu, ele não via aquele Senhor como um amigo, como um parceiro. Ele via como um Senhor tirano, alguém cruel. Olha, eu tive medo, então me escondi aqui e tal. Então, a nossa visão também de Deus, se eu não vejo Deus como um parceiro, se eu não vejo Deus como alguém que confia em mim e se me deu aquilo, é porque Ele sabe que eu vou fazer aquilo bem feito, isso vai atrapalhar muito na vida cristã. E aí, a nossa hora passa e já estamos aqui indo para
o finalzinho, né, as considerações finais. E aqui eu quero pontuar algo bem interessante, que assim, ó, Deus nos deu juntamente com a salvação o presente dos dons. Nós devemos desfrutar desse privilégio, usando diariamente os dons para a salvação das pessoas. Isso é algo muito importante, isso é algo muito interessante. Então, Nivaldo, quais as suas considerações finais, sua mensagem final com relação ao tema dessa semana tão especial? Os dons, ele é nos concedido graciosamente pelo Pai, mas o nosso dever é desenvolver, é exercitar, é se colocar na presença do Pai e pedir a Ele graça para que você cresça e para que o nome do Senhor apareça, porque foi para isso que eu e você fomos chamados, para falar dele, da glória dele e viver para testemunhar o seu grande amor. Eu acho que o segredo da jornada cristã é justamente esse, né? Se colocar na mão de Deus. Nas minhas orações diárias eu peço para que Deus seja o meu melhor amigo, para que ao longo do dia Ele possa me instruir, me orientar. E aí eu acho que é nessa troca que a gente vai fazendo o que precisa ser feito, sem, às vezes, se dar conta de, isso é um dom, é um talento, é o quê? Não, eu tô me permitindo ser usada por Deus, né? Que o propósito de Deus seja esse, que a gente possa se colocar na mão dele para que ele nos use da melhor forma. Então, use seus dons para o Senhor, que como o título da lição diz, as possibilidades são ilimitadas. Então, que Deus abençoe grandemente você. Bom sábado aos que estão nos assistindo, aos que estão aqui, preparando para que você tenha o melhor preparado por Deus, e que essa mensagem que nós vamos trazer hoje para vocês possa tocar o seu coração. Se a vida levou
Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro do mar. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus de amor e bondade, te agradecemos, Senhor, porque o teu infinito amor nos alcançou. Queremos te agradecer pelos dons que nos concede como filhos e filhas teu. Pedimos ao Pai que a cada dia nos ajude a ver com alegria que o Senhor está sempre conosco, nos motivando, nos fortalecendo a prosseguir nesta caminhada até que o Senhor volte. Nos dá, Senhor, a alegria de participar, de pertencer a esta família na terra, aonde um dia estaremos com o Senhor para sempre. Nos dá, Senhor, um sábado na Tua presença. Nós te pedimos e oramos por Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Bom, como vocês já estão vendo, hoje tem sido um dia muito especial. E é o seguinte, não saia, tá bom? Ainda estamos na metade da programação. Mas é o seguinte, eu não sei quantos de vocês perceberam, mas hoje é o dia da asa. Mas eu estou aqui com a camisa de Caleb. Aí você deve estar perguntando do outro lado, mas o que é que esse homem, o que é que esse rapaz aí está fazendo com a camisa de Caleb se o dia da asa? É porque é o seguinte, a nossa igreja aqui do Cambuci tem praticado a integração dos dons e dos ministérios da igreja. E juntamente com a ASA, o Ministério Jovem tem apoiado grandemente esse departamento aqui da igreja e desenvolvido muitas atividades para beneficiar a comunidade. Então assim, o Ministério Jovem esse ano tem trabalhado em várias frentes e uma delas é uma gincana, onde os nossos jovens foram divididos em algumas equipes e desde o mês de abril essas equipes têm desenvolvido, têm participado de alguns desafios. E muitos desafios, foram mais de 10 até agora, envolveram leitura de livros, impactar colegas, amigos, falando da mensagem de saúde da Igreja Adventista, envolvimento na Semana Santa, que foi online com o pastor Luiz Gonçalves. Então, nós fizemos muitas e muitas coisas, e mais desafios estão vindo. E junto com isso, o Ministério Jovem tem apoiado a ASA por meio do Caleb na Rua. Depois você vai compreender melhor sobre isso. Mas o Caleb na Rua, que ocorre a cada 15 dias mais ou menos, de cada sábado, tem abençoado muitas pessoas da nossa comunidade. E o Ministério Jovem tem apoiado grandemente isso. E não somente isso. Há pouco tempo nós tivemos o Caleb na Web, onde tivemos que realizar algumas ações de formas diferenciadas. E dentro dessas ações, pessoas foram abençoadas, pessoas foram impactadas por meio da internet. E numa dessas ações, nós tivemos que abençoar, tivemos que orar. Teve pessoas que mandou algum presente
pelos correios, cartinha pelos correios, ou então fazendo um pedido pelo iFood, pelo Uber Eats, e em vez de receber para a própria pessoa, mandava para um colega, e dessa forma foram impactando as pessoas. E depois disso nós tivemos uma mega semana de oração com o pastor Tonasso, envolvendo essas pessoas também. E dentro desse pacote, sabe quantas pessoas foram alcançadas? Mais de 30 pessoas foram alcançadas, desde a gincana começando em abril, até agora no Caleb na Web, e mais pessoas serão alcançadas. E sabe qual o resultado disso? Quase 20 estudos bíblicos online. Amém? Olha só que maravilha. Se você pensa que a igreja está parada por causa dessa situação, não está. E mais coisas virão. Então, ore, participe, esteja junto, porque Deus tem nos usado grandemente. Amém. Neste momento que vivemos, algumas pessoas perguntam qual o melhor local para ficar, né? Então, alguns dizem que é uma fazenda, outros dizem que pode ser num sítio, outros dizem que pode ser numa ilha. E eu digo que o melhor lugar para a gente estar pode ser na sua casa, pode ser no seu quarto, se Cristo estiver com você. E neste momento nós vamos com esse pensamento cantar o melhor lugar do mundo. No mundo
feliz sábado para vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais aí da sua casa. E como líder do departamento da ASA dessa igreja, a gente agradece a todas as pessoas que têm nos acompanhado, da região 1, onde a gente foi divulgando o nosso trabalho, e vocês têm acompanhado aqui pelas redes. Então, que esse culto seja uma bênção na sua vida e que ele possa te trazer grandes motivações a você estar trabalhando na obra do Senhor, assim como essa equipe e essa igreja tem trabalhado. A nossa associação, ela tem feito muito nesse departamento da ASA e da ADRA. E nós temos alguns números que são bem expressantes, mesmo com esse período de pandemia. A nossa igreja, a igreja do Cambuci, ela, nesse período de pandemia, ela não parou com os seus trabalhos, né? E o mais maravilhoso de tudo é que a igreja participou de forma assim, bem ativa, assim como vinha antes. E mesmo aqueles amados que não puderam estar conosco por conta de situação de risco ou outras, eles colaboraram de alguma outra maneira. Para vocês entenderem um pouco, nesse período de pandemia de março, de abril para cá, nós, em três drive-thru, em 3 atividades que nós fizemos para arrecadação de alimento, contando com aqueles que já vínhamos recebendo durante os meses, e mais essas 3 ações, nós conseguimos arrecadar mais de meia tonelada de alimentos. Esses alimentos se fizeram em cestas básicas, onde foram auxiliadas mais de 12 famílias nesse mesmo período. Também são auxiliadas famílias que precisam e que não estão cadastradas, e que também nós pudemos estar fazendo essas doações. A Missão Caleb, que o pastor Lucas já tinha citado anteriormente, ela tem o apoio da igreja, junto com os jovens da nossa igreja. E também temos pessoas que não fazem parte do grupo de membresia da igreja, porém, eles vêm de fora, como parceiros, como amigos, participar desse trabalho, dessa ação conosco. A cada 15 dias, mais ou menos, nós saímos às ruas e levamos média de 100 a 120 marmitas. E essas marmitas são acompanhadas de roupa, de água, de gelatina, onde toda a igreja ela faz os preparos disso aqui na nossa cozinha, são feitas as triagens de roupa e nós saímos nessa região da Moca, do Glicério e do Cambuci para fazer essa distribuição. Nesse mesmo período, tem sido feito estudos bíblicos, também com esses grupos que já tinham sido criados e foram criados durante o Caleb na web com os jovens da nossa associação. E para nós da igreja de Cambuci, é uma bênção muito grande ver a igreja interagindo e podendo participar de toda a ação da ASA e da ADRA na nossa igreja. A nossa igreja se sente muito beneficiada por esse trabalho, porque é a nossa maneira de estender a mão para essas pessoas que estão em estado de calamidade, seja a rua ou não, e a possibilidade de levar elas a conhecerem a palavra de Deus através de nossas mãos. Então, nós somos imensamente gratos por cada um de vocês que participam, que estão conosco, tanto a equipe aqui, quanto você que está nos assistindo agora e tem colaborado para essa obra. Então, que as bênçãos de Deus sejam derramadas nas nossas vidas e que possamos, assim como em comemoração a esse dia da ASA, que está sendo transmitido para você hoje, possamos todos os dias estar fazendo parte da obra do Senhor. Independente do período que estamos, se você pode e quer estar conosco, fale conosco, a gente explica os meios e as formas com que isso é feito. Hoje à tarde, a partir das 15 horas, nós estaremos nos reunindo para também sairmos às ruas e fazer mais uma ação Caleb na rua. Então, com a nossa igreja aqui do Cambuci e as pessoas que nos apoiam e nos ajudam de fora. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida e que as bênçãos do Senhor sejam grandes e a sua vitória seja maior ainda. Bom, nesse momento, é um momento muito especial,
onde eu quero estar orando por você agora. É o momento da nossa oração intercessória. Então, antes de mais nada, é importante o nosso envolvimento nas ações solidárias, nas ações missionárias da igreja. Só que mais importante ainda é buscar a Deus, clamar pelo Senhor. Então, nesse momento, aproveite e coloque aí nos comentários algum pedido de oração, até mesmo algum agradecimento, porque nesse momento eu quero estar orando por você, estar intercedendo por você, a igreja aqui estará intercedendo. Então, coloque seus pedidos, coloque seus agradecimentos, porque é muito importante falarmos com o nosso Deus. Então, nesse momento, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai amado, primeiramente queremos agradecer a Ti pelo sábado que o Senhor nos concede e queremos, ó Pai, nesse momento colocar nas Tuas mãos os anseios de nossos corações, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias. Pedimos, Senhor, que nesse momento ouça o nosso clamor. Estamos aqui em um dia de celebração, mas ainda há pessoas que necessitam de terem os seus pedidos atendidos, de serem alcançados. Então, por favor, Senhor, clamamos a Ti, ouça a nossa oração, veja o íntimo do nosso ser, atenda às nossas necessidades, nos fortaleça no momento em que vivemos e que possamos estar confiando de que logo, logo tudo isso vai passar. E Pai amado, esteja alcançando cada lar nesse momento. Agradecemos pela programação que o Senhor nos concede, esteja nos usando e que os louvores, os testemunhos, as mensagens sejam uma forma de agradecer a Ti e também uma forma de sermos alimentados pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse momento também nos conceda o Teu Espírito Santo para termos sabedoria, para tomarmos decisões importantes, mas também para compreender quais propósitos o Senhor tem para a nossa vida. Pai amado, diante disso, entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Restaura os meus pais.
Irmãos, meus amigos, é muito bom saber que Deus se faz presente e se encontra em nosso meio. Só que o mais importante ainda é quando nós ouvimos a sua voz por meio do estudo da palavra. E nessa manhã, gostaria de compartilhar com vocês algo que é muito importante, algo que é muito interessante para o nosso relacionamento com Deus e principalmente para desenvolvermos aquilo que Ele nos concedeu. E sabe, nós vivemos em um momento, em um mundo que está contaminado pelo pecado. Nós estamos em um mundo que não traz alegria. E o trabalho da ASA, juntamente com a ADRA, a ASA trabalha com a igreja local, a ADRA trabalha numa amplitude maior, mas o princípio é o mesmo, é alcançar os corações das pessoas, atendendo às suas necessidades de forma primária, reconhecendo aquilo que eles necessitam da maneira assim, mais imediata, para então alcançarmos o objetivo maior. Então, o que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós podemos... Bom, perdão, aqui como eu meio que estou sozinho no púlpito, eu acho que dá para, por enquanto, deixar aqui de lado. O que é que nós podemos fazer para abençoar ainda mais as pessoas, para envolver a igreja, para fazer ainda mais o bem? Será que nós podemos melhorar aquilo que nós já possuímos? Sabe, na mensagem dessa manhã, nós vamos perceber, nós vamos aprender que vai ser algo que é algo muito importante, que nós podemos ainda fazer muito mais, que nós podemos focar a nossa igreja para atender a comunidade. Mas veja, para resolver o problema do pecado, Cristo veio a essa terra e morreu por mim e por você. Mas enquanto Ele esteve nessa terra, Ele aplicou de maneira sublime o princípio do Evangelho, que não é apenas a teoria, mas também a prática. Jesus, enquanto esteve nessa terra, Ele não apenas pregou, mas Ele atendeu às necessidades das pessoas. Então, o que é que nós podemos aprender com Cristo? O que é que hoje nós podemos fazer para apresentar o Evangelho de maneira plena, de maneira completa para esse mundo que nós estamos vivendo? Então, primeiramente, eu quero que você preste atenção. Eu não sei se você consegue enxergar, mas eu vou ler aqui para você. Justiça, compaixão, amor. Esse é o tema desse ano, de uma forma geral. Como é que nós podemos distribuir mais justiça? Como é que nós podemos demonstrar mais compaixão? Como é que nós podemos impactar as pessoas com amor? Era assim que Jesus trabalhava e é assim que nós vamos aprender hoje como trabalhar. Então, primeiramente eu gostaria que você abra a sua Bíblia, acompanhe junto comigo o livro de Mateus capítulo 9, o verso 35 até o verso 38. Mateus capítulo 9, o verso 35 até o verso 38, e vamos ver o que é que Jesus nos ensina. Vamos ver o que é que Cristo Ele demonstra para mim e para você. Então, antes de mais nada, vamos orar bem rapidamente, pedindo a bênção de Deus. Querido Pai amado Senhor, vamos abrir a Tua palavra e que nesse momento o Senhor ilumine nossas mentes, o Senhor nos dê esclarecimento para compreender aquilo que está escrito. Isso é o que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus, amém. Então, veja o que aqui diz. Mateus capítulo 9, verso 35 até o verso 38, diz: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor.
Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós podemos identificar pelo menos 6 pontos essenciais para o bom desenvolvimento do trabalho do Evangelho. E aqui eu quero explanar com vocês esses princípios, compreender o que nós podemos colocar em prática. Então, voltando lá para Mateus, o verso 35, diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Veja, o que é que o evangelista Mateus falou? Jesus, ele percorria as cidades, as aldeias. Jesus percorria as comunidades. Jesus conhecia o lugar que ele vivia. Então, primeira coisa, para que a nossa igreja seja uma igreja mais envolvida, para que ela seja focada na comunidade, para que a nossa igreja possa fazer ainda mais, para que a nossa igreja possa abençoar ainda mais. Primeiro, conheça a comunidade que a igreja se encontra. Muitas vezes nós temos a mania de fazer o seguinte: nós só conhecemos o caminho de casa para a igreja. Esse é o único caminho que nós conhecemos. Muitas vezes nós não sabemos nem quais são as casas que estão ao redor da nossa igreja. Então, qual é a primeira lição que nós podemos aprender aqui com Jesus? Conheça a comunidade. Ande a comunidade. Aí eu quero fazer a pergunta: você conhece a comunidade onde a sua igreja se encontra? Você conhece a comunidade onde a sua igreja está? Você sabe as ruas, você sabe os pontos principais, você sabe quem mora na casa A, na casa B, na casa C. Por que é importante isso? Para conhecer as necessidades da comunidade que a sua igreja se encontra. É que nem a sua casa. Eu mesmo, às vezes a minha esposa não gosta muito, mas é o seguinte: às vezes quando eu acordo à noite, eu nem acendo a luz, porque eu já conheço a casa. Pode estar escuro do jeito que for, eu ando até de olhos fechados, porque eu conheço. Eu sei onde é que está o sofá, eu sei onde é que está a rack com a TV, eu sei onde é que está a cama, eu sei onde é que está a estante, eu sei onde é que fica a cozinha, a sala, o quarto, o banheiro, eu sei. Assim deve ser a igreja na comunidade. Deve conhecer cada canto dela, para poder atender de maneira completa cada necessidade da comunidade. E aí nós entramos no segundo ponto, que assim, Jesus percorria todas as cidades, aldeias. Jesus conhecia a região geográfica, sociopolítica, onde ele vivia. E o que é que ele fazia? Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho e curava as enfermidades. Então, o que é que Jesus fazia? Além de percorrer todo o local, ele ensinava, ele pregava, ele curava. Ou seja, ele apresentava um pacote completo. Ele não apenas falava do amor de Deus, mas ele demonstrava na prática o amor de Deus. Então, além de conhecer as necessidades, além de conhecer o bairro, o que é que nós podemos aprender com Jesus? Use esse seu conhecimento para transmitir o amor de Deus na teoria e na prática. Não fique só contemplando. Vá. Faça como Jesus. Ele ensinava, ele pregava e curava. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é aqui no verso 36. Jesus, ele via as multidões. O verso 36 começa assim: ao ver as multidões. Jesus não apenas enxergava números, Jesus não apenas enxergava rios, relevos e o ambiente que ele vivia, ele enxergava as pessoas, ele via as pessoas. Então, qual é o terceiro ponto que Jesus nos ensina? Eu tenho que enxergar as pessoas da minha comunidade. Não é apenas olhar para o lado e ver as casas, os prédios
e pensar, eu acho que ali mora 10 pessoas, ali mora 20 pessoas, ali mora 30 pessoas. Não é isso, não são números, são pessoas. Enxergar cada uma delas. E entra justamente o quarto ponto. Porque ao enxergar as multidões, o que é que Jesus fez? Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele teve compaixão. Jesus, ele teve empatia pelas multidões que ele via. Então, nós, no momento em que vivemos hoje, ao olhar para o outro, a enxergar para o outro, nós temos que imaginar qual é o sentimento que aquela pessoa está passando, o que é que ela está necessitando. É uma pessoa que está vivendo em um mundo de dor e que necessita de auxílio. Estão como ovelhas sem pastor. Hoje, eu tenho que transmitir esse pastoreio para as outras pessoas. Eu devo alcançar essas pessoas. E aí vem o quinto ponto, muito essencial, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual é o ponto aqui que Jesus está nos ensinando? Eu tenho que estar disposto para trabalhar. Você está disposto para trabalhar? Jesus, ele identificou, olha, o campo é imenso, mas os trabalhadores são pouquinhos. Eu ando a geografia, eu conheço a geografia, eu conheço as necessidades, eu sei de tudo, mas os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: é necessário que você esteja disposto para trabalhar. É necessário que você esteja disposto para se envolver. Não apenas conhecer, não apenas ter a noção, mas é estar junto. É como se diz, colocar as mãos na massa. E aí vem o sexto e último ponto, que é assim: por isso peço ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ora, será que Deus não sabe que o campo necessita de mais pessoas? Será que Deus não sabe que a região que nós nos encontramos necessita de mais servos? Ele sabe sim. Mas o que Jesus está falando é o seguinte: é necessário que você tenha um relacionamento com Deus. É necessário que você fale com Deus, não somente quais são as necessidades da comunidade, mas quais são as suas necessidades. Aquilo que te incomoda, aquilo que você mais necessita. É necessário criar um relacionamento com Deus. Então, nós podemos aprender aqui, de uma maneira geral, que Jesus, ele ensina que devemos nos relacionar com as pessoas e também nos relacionarmos com Deus. Então eu quero fazer uma pergunta: como é que está o teu relacionamento com o teu vizinho, com o amigo que mora lá do lado, com as pessoas da tua rua, com a comunidade da tua igreja? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu momento com o Senhor? Se você quer impactar as pessoas, se você quer atender às necessidades das pessoas, se você quer trabalhar para a causa de Deus, se relacione com as pessoas e se relacione com Deus. Porque dentro da bolinha a coisa não acontece. Se eu não saio do meu comodismo, as coisas não acontecem. E pensando nisso, um teólogo, John Park, ele elaborou os 3 R's. E aqui eu quero demonstrar para vocês quais são os 3 R's. Aproveita, anota aí no teu celular, na tua agenda, aonde for, os 3 R's, para que você coloque em prática, baseado no texto aqui de Mateus capítulo 9, que são relocação, redistribuição e reconciliação. Os 3 R's: recolocação, redistribuição e reconciliação. O que é isso, pastor? Anota aí: relocação é sair
das 4 paredes da igreja. Entendeu? Sair das 4 paredes. O que é isso? É se relacionar com a comunidade. Sabe, nós ficamos muito habituados apenas a nos relacionar com os próprios membros da igreja. E nós até construímos a concepção de que igreja são as 4 paredes. Se eu estou fora dessas 4 paredes, já não é mais igreja. Ou muitas vezes a igreja fica meio que isolada da comunidade, esperando que a comunidade venha até a igreja. Mas não é isso. Hoje é necessário nós mudarmos um pouco essa concepção. Igreja não é as 4 paredes. Igreja é a comunidade onde o prédio se encontra. Ou seja, igreja não é apenas os membros que frequentam a igreja. A igreja é a rua da igreja, são as casas ao redor da igreja. Tudo isso é a igreja. Tudo isso é o campo de Deus. Então, necessitamos conhecer a comunidade e a sua realidade. Nós necessitamos ir ao encontro das pessoas. Nós precisamos sair da nossa rotina de programação. Porque hoje também nós nos habituamos a seguir a nossa rotina. Sábado, culto de manhã. Quem sabe o JA. Domingo à noite, quarta-feira. Pronto. Nós nos fechamos nisso daqui. Enquanto que Jesus nos ensina que não é isso. Não é apenas momentos, mas é a minha vida. Então, igreja não é apenas programas. Tudo bem, os programas são importantes, mas a finalidade não é o programa em si, mas é beneficiar a comunidade. Que nem agora. Você pode beneficiar a comunidade, sabia? Vou fazer aqui o apelo mais uma vez. Você que mora aqui na região do Cambuci, se você ainda não veio, tem até às 13 horas, e nós estaremos aqui recebendo as doações. Então, até às 13 horas da tarde, você pode estar abençoando essa comunidade, trazendo o seu alimento, trazendo suas roupas. Também você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Então, aproveite, a igreja estará aberta para atender você até as 13 horas da tarde. Também você pode estar beneficiando e compartilhando esse link aí para as outras pessoas, para que elas possam conhecer um pouco mais a palavra de Deus e entender como elas podem ser relevantes hoje, sendo a comunidade em ação. Então, saia da rotina. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus para que você se torne uma bênção. O segundo R, redistribuição, é atender às necessidades da comunidade. Sabe, eu não aceitei isso com o Ed, mas eu vou ser um pouco língua solta, tá bom, Ed? Posso falar? Ele nem sabe o que eu vou falar, mas ele está dizendo, então, ok. É o seguinte, nós da Igreja do Cambuci, nós temos vários sonhos. Nós temos anseios importantes. E aqui eu só vou falar alguns dos sonhos que nós temos. Nós temos alguns projetos que queremos desenvolver, é necessário o seu apoio, é necessário a sua intercessão, para que a gente possa também estar abençoando a comunidade. Então, quais são os nossos sonhos? Nós queremos começar aqui atendimento psicológico para beneficiar a comunidade. Nós queremos iniciar aqui também atendimento dentário, a base, para que possa estar beneficiando a comunidade também. Nós temos o sonho para que no próximo ano comecemos a oferecer cursos de panificação e muitos sonhos. Mas para isso é necessário o quê? Você se envolver para atender a necessidade da igreja. Então, a princípio, ore, dê o seu melhor, participe, porque é necessário conhecer e atender às necessidades da igreja. Então, hoje a igreja ela tem que usar os seus dons para beneficiar a comunidade. Você viu um pouquinho anterior sobre isso tudo que nós tivemos. Então, assim, os dons não é para benefício próprio, é para beneficiar a comunidade. Então, beneficie.
Hoje o nosso foco deve ser ministrar pessoas e não sermos ministros de banco. O que é ser ministro de banco? É você só vir na igreja, sentar, assistir o culto e depois voltar para casa. Deus está desafiando você hoje a ser muito mais do que isso. É você enxergar pessoas. É você ministrar para pessoas. É você atender às necessidades dessas pessoas. Você conhece, você atende à necessidade. Eu falei aqui um pouquinho quais são os nossos anseios aqui para a igreja do Cambuci. E você, como pessoa, como servo de Cristo, como você pode beneficiar a comunidade? Como você pode beneficiar o vizinho que mora do teu lado, alguém que mora na tua rua? Porque não é só apenas o papel da igreja como instituição abençoar o local onde ela se encontra, mas você como servo de Deus também abençoar. E assim enviar os nossos membros como embaixadores para vários setores da sociedade para atender essas pessoas. Então, é muito importante. O primeiro R, a relocação. O segundo R, a redistribuição. O primeiro é conhecer a comunidade. O segundo é atender às necessidades da comunidade, saindo das quatro paredes. Mas será que só isso importa? Não. Aqui vai entrar o terceiro R, que é essencial, que é a reconciliação. Ou seja, por meio da relocação, por meio da redistribuição, reconciliar as pessoas com Cristo. Porque tudo isso é baseado no método de Cristo. O que é que Cristo fazia? Ele se misturava com as pessoas, ele atendia às necessidades das pessoas e depois fazia o quê? Oferecia a salvação. Assim é que nós devemos fazer hoje. Devemos nos conectar com as pessoas, devemos atender às necessidades das pessoas, para que dessa forma o coração dessas pessoas estejam atentas para a voz do Evangelho. Porque não adianta apenas só abençoar sem levar a transformação. É por isso que a igreja tem que ir junto, por isso que você tem que participar também. Então, como é que nós podemos fazer esse ministério de reconciliação? De várias formas. Tem a escola sabatina, tem os pequenos grupos, tem as classes bíblicas, tem o estudo bíblico, tem a Novo Tempo, tem a live aqui que você está assistindo. Todas são formas de fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus, que as pessoas possam reconhecer que tudo que nós podemos fazer é apenas para amenizar o sofrimento das pessoas, mas que o lugar perfeito só virá quando Jesus voltar. E para isso é necessário que cada ser humano dessa face da terra conheça o amor de Deus e tenha a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. E você, Deus mesmo, você que está sentado, deitado, não sei, você é o agente de Deus para ser o reconciliador nesse mundo, sendo usado pelo Espírito Santo. Então nós podemos fazer mais? Com certeza, nós podemos fazer muito mais. Então, é gente cuidando de gente, é servir para poder salvar. E o que é que você está esperando? A partir de hoje, comece a praticar os princípios de Mateus capítulo 9, 35 até o verso 38. Coloque em prática os 3 R's: a relocação, a redistribuição, a reconciliação. Não deixe para depois aquilo que Jesus está dizendo que você deve fazer hoje. O que é que você está esperando? Não coloque a culpa na sociedade ou no momento que nós vivemos. Para o Espírito Santo não há barreiras. A única coisa que Ele quer é pessoas dispostas, pessoas disponíveis para serem usadas. Então seja usado pelo Senhor. Então identifique as necessidades da comunidade, ore a Deus, descubra o seu talento e também ajude a igreja a descobrir os talentos dela. E assim, coloque a mão na massa, comece a trabalhar, que com certeza as coisas darão resultado. E aqui eu quero contar um pouco uma experiência pessoal. Sabe, muitas vezes as pessoas podem olhar com certa descrença
comunidades específicas ou achar que é impossível alcançar pessoas. No ano de 2012, no distrito que eu fazia parte, teve um irmãozinho lá que teve uma ideia assim bem bacana. Lá na cidade tinha o lixão, depois se tornou um aterro sanitário, mas antes era um lixão, e muitos moradores de rua ou pessoas desabrigadas iam viver nesse lixão. Vivia catando o lixo lá e vivia por lá mesmo. E dessa forma acabou, algumas pessoas acabaram invadindo e ali criou uma pequena comunidade. Então esse irmão teve uma ideia. Olha, em vez de ir lá e levar as pessoas para a igreja, por que não levar a igreja até lá? É de que forma? Vamos fazer uma série evangelística, 30 noites, a gente constrói uma barraca, uma tenda no meio da rua e vamos lá. E aí a gente vê quais são as pessoas que têm algum vício, a gente vê quais são as pessoas necessitadas, a gente corre atrás de cesta básica, a gente oferece curso de como deixar de fumar, a gente faz o que der. E aí tá bom. E começamos. Primeiro oramos bastante a Deus. E sabe, irmãos, foi algo extraordinário. Eu particularmente acordava às 5 horas da manhã e ia dormir meia-noite. Eu já acordava, ia para a faculdade, da faculdade ia para o trabalho, do trabalho ia para a série evangelística. E lá, no meio do lixo, nós enxergamos pessoas que queriam algo a mais. Não apenas pessoas que queriam a cesta básica, mas por meio da cesta básica alcançamos o coração dessas pessoas. Então, se você ainda tem um pouquinho de preconceito com relação às ações solidárias da igreja, que, pelo amor de Deus, você não tenha mais esse preconceito. Muitas vezes nós temos a mentalidade de que apenas por meio de um estudo bíblico é que nós podemos evangelizar. Mas a Bíblia deixa bem claro, não. Qualquer ação nossa com a intenção de alcançar os outros é um ato de evangelização também. Então esteja disponível para ser um agente do Senhor. Seja disponível para ser uma bênção de Deus, para que você foque na comunidade e possa fazer mais. Então, nesse momento, enquanto você está aí conversando com Deus, trocando um pouquinho ideia com o Senhor, reflita na música que será cantada agora. Tome a tua decisão de fazer mais, de ser mais, e permita que Deus, hoje, mude a tua concepção e você seja uma bênção para a comunidade, uma bênção para a igreja. Não temos fogo
Mas quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão. Mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Então veja que bênção, quando nós vivemos o Evangelho, quando colocamos em prática aquilo que Deus nos ensina, as coisas acontecem. Então o que é que você está esperando, meu filho? Ô criatura do Senhor, acorda aí para Jesus. Não coloque empecilhos, mas confie que Deus pode derrubar barreiras. Ele não derrubou a muralha de Jericó? Porque Ele não pode derrubar o seu medo, derrubar a sua cegueira espiritual e hoje fazer com que você se torne um verdadeiro embaixador de Cristo, enxergando as necessidades, enxergando aquilo que está ao redor, não somente da igreja, mas da tua casa, do teu lar. Deus se usando como um canal de bênção, atendendo essas necessidades e a partir daí, com o poder do Espírito Santo, alcançar os corações dessas pessoas e fazer com que essas pessoas se reconciliem com Jesus. O que é que você está esperando? Hoje, toma a tua decisão, aplique os 3 R's na tua vida e seja uma bênção para o Senhor. E nesse momento eu quero entregar a tua vida nas mãos de Deus por meio de uma oração. Então, do jeito que você está aí, deitado, sentado, de joelho, emborcado, de cabeça para baixo, não sei, ora aí junto comigo. Abra teu coração a Deus e permita que Ele te torne um embaixador de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, primeiramente queremos agradecer pelo momento que o Senhor nos concede aqui. E queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, para sermos pessoas valorosas para o Teu reino, para sermos usados e usadas por Ti, para sermos embaixadores, amenizando o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor e levando a esperança da salvação, para que elas possam almejar não esse mundo que nós vivemos, mas o mundo que o Senhor nos oferece quando Jesus retornar. Então, por favor, Senhor, nos use, nos transforme, faça-nos de nós verdadeiros ministros, sacerdotes de pessoas, para que assim, por meio de nossas ações, possamos ser um braço para que o Espírito Santo alcance os corações de cada um. Pai amado, esteja conosco no restante de nossa programação, das nossas atividades, e muito obrigado, porque nós temos a ASA, porque nós temos a ADRA, e porque nós temos pessoas que se preocupam com pessoas. Seja conosco, isso que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, e obrigado a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de chamar a equipe aqui agora, todo mundo que fez parte dessa transmissão,
com distanciamento social, é isso que estão me pedindo aqui, estão fazendo assim com a mãozinha. E convido você que está nos assistindo, venha para cá, venha fazer parte desse time, venha receber sua lembrancinha, venha trazer sua doação, venha aqui orar conosco e que a obra do Senhor seja realizada não através de nós, como costumamos falar, né? Mas que seja eu, que seja você, juntos fazendo essa grande obra do Senhor, né? Temos o Lucinaldo aqui, o Anderson, que estão nos bastidores, e agradeço imensamente a essa igreja por abraçar essa obra, né? Então estaremos aqui até as 13 horas. Venha aqui nos ver, venha nos... Não dar um abraço, mas orarmos juntos para podermos propagar essa missão e que Deus possa nos abençoar grandemente. Mais uma vez eu agradeço a você que está em casa e agradeço a você que de alguma forma tem colaborado para essa obra, seja com oração, seja com as doações, e que Deus nos mantenha firmes nesse processo de santificação para que a obra dele seja realizada e em breve nós estejamos nos altos céus, na Nova Jerusalém. Vou fazer uma breve oração e agradecer. Deus amado e querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos dá a oportunidade de estarmos fazendo a boa obra, Pai. Obrigado porque Tu nos dá a oportunidade de levar o alimento físico, o alimento espiritual. Obrigado porque Tu nos dá as oportunidades, Senhor Deus, de termos essas portas abertas, ó Pai. Que mesmo a dificuldade, mesmo a situação que nos encontramos, o Teu povo ainda se dispõe e ainda se coloca em Suas mãos para a realização daquilo que Tu tem de melhor para nós na Tua casa e no Teu serviço. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. São muitas e não somos merecedores, mas através do Teu amor, da Tua misericórdia, Tu tem nos mantido e tem nos guiado até aqui. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Estamos esperando por vocês.